Então a gente está fazendo, retomando o desenvolvimento mediúnico, parte teórica, parte prática, preparando para os trabalhos, reinício das atividades em janeiro, das atividades normais, se Deus quiser, conseguiremos retomar em janeiro. Aí, a gente falou na semana passada, sempre baseado um pouquinho naquela apostila, né, que vocês têm, né, que a gente passou para vocês. A gente falou sobre a mediunidade, tentando entendê-la como uma ferramenta reencarnatória, como algo que nos é dado para que nós tenhamos, com o uso dessa ferramenta, a possibilidade de resgatarmos as coisas erradas que nós precisamos resgatar, nos livrarmos das energias densas que estão nos envolvendo, aprendermos coisas novas que nos faltam, né? Então essas ferramentas nos dão essa possibilidade de acesso. E quando a gente fala da mediunidade como uma ferramenta reencarnatória, uma coisa que é muito importante a gente entender é que dentro da reencarnação existe uma coisa que nos é dada, né, no momento que nós somos espíritos inteligentes, né, e mesmo fora da reencarnação, em todos os momentos da nossa existência, seja no mundo terreno, no plano terrestre, seja no mundo espiritual, existe uma coisa que nós temos e que é inviolável, que é o nosso livre-arbítrio. Dentro do processo reencarnatório, esse livre-arbítrio ganha uma importância muito grande. E dentro das diversas ferramentas reencarnatórias que nos podem ser oferecidas, esse livre-arbítrio tem uma importância muito grande. Então, a forma de nós compreendermos esse livre-arbítrio e nós utilizarmos isso em conjunto com a nossa mediunidade é muito importante. A gente tem um caso aqui na casa bastante atual e bastante característico para isso, que é esse trabalho do rosário que a gente vem fazendo. Esse trabalho do rosário, alguns médiuns aderiram, outros não. O médium tem direito de fazer isso? Tem. Ele tem o seu livre-arbítrio. Ele pode fazer a sua escolha, né? Não, eu não quero participar desse tipo de trabalho, eu quero participar desse tipo de trabalho. Quando ele diz que não quer participar daquele tipo de trabalho, qualquer benefício que ele poderia alcançar através daquele trabalho, ele deixa de alcançar. Qualquer coisa boa, ensinamento, aprendizado, tudo que poderia ser trazido para ele através daquele trabalho, ele desperdiça, né, pela escolha que fez. Mas ele tem o direito do livre-arbítrio. E aí é importante a gente entender até onde esse livre-arbítrio, até onde eu devo utilizar esse livre-arbítrio, de que forma eu devo utilizar esse livre-arbítrio. Então, por exemplo, passaram médiuns aqui pela casa e que não ficaram na casa porque a casa não tinha tambor, ou porque as entidades não podiam utilizar a bebida alcoólica. É um direito que o médium tem. Mas alguns passaram por aqui dizendo que porque a entidade dela precisava da bebida alcoólica para o trabalho, então eu não podia ficar na casa. E aí eu pergunto, a entidade precisa realmente da bebida alcoólica? É tão importante para a entidade o uso da bebida alcoólica, em que ela precisa tirar o médium daquela casa para uma outra casa, por uma questão como essa? Será que é realmente tão importante dessa forma? Ou será que, nesse momento do livre-arbítrio, o médium está escutando os desejos dele e não as orientações da entidade?
A entidade, o que nós entendemos como entidade, é um espírito que escolheu estar ali para nos ajudar nesse caminho de aprendizado que nós vamos fazer durante a reencarnação. É um espírito amigo que sabe respeitar o nosso livre-arbítrio, porque é um espírito mais elevado do que nós, é um espírito que conhece melhor do que nós as nossas próprias necessidades, mas é, acima de tudo, um espírito amigo. Então, quando nós fazemos a escolha, eu não vou ficar nessa casa por essa razão, por aquela, e vou para uma outra, vou procurar uma outra casa, aquele espírito vai nos acompanhar. Porque o importante para aquele espírito não é o trabalho que ele vai desenvolver através de nós. O importante para aquele espírito é o quanto ele pode nos ajudar a nos melhorarmos. Por isso ele é o nosso guia espiritual, por isso ele é o nosso anjo da guarda. Então, aonde nós formos, ele vai. Se nós escolhermos um lugar muito ruim para ir, ele vai ter dificuldade de nos ajudar, mas ele vai estar lá fazendo o que for possível para nos ajudar, a nos manter dentro de um caminho, né, para que quando seja possível mudar esse caminho, ele vai sempre tentar nos puxar de volta para caminhos melhores. Então, no momento que a gente vai fazer a nossa escolha, essas entidades, elas vão respeitar. Se eu me afinizo com uma casa e essa casa não tem tambor, mas eu entendo que esse trabalho me faz bem, que esse trabalho me completa, que eu compreendo esse trabalho e quero participar desse trabalho, aquela entidade ele vai trabalhar ali sem tambor. Ela vai trabalhar ali sem a bebida, sem o fumo. Vai trabalhar ali com os recursos que forem possíveis. Por quê? Porque quando a casa tem uma formatação de um trabalho, a corrente espiritual daquela casa, ela está trazendo os recursos para o trabalho que vai ser desenvolvido. Então, o trabalho que a gente está desenvolvendo é o trabalho do rosário. Por quê? Porque não pode haver a consulta, não pode haver aquele aconselhamento por questão de manter o distanciamento. Então, vai ser feito um trabalho de corrente, vai ser feito um trabalho em que as energias vão ser mobilizadas em favor das pessoas que estão aqui, estão nos assistindo, estão tendo o nome colocado na caixinha, né? Essa energia que vai ser movimentada, ela vai ser movimentada de tal forma, em tal quantidade, em tal intensidade, para que aquele trabalho aconteça da forma que precisa acontecer, sem precisar do tambor, sem precisar da bebida. Está errado se tivesse tambor e bebida? Não está errado, mas é um outro trabalho, não é o trabalho que a espiritualidade pediu que a casa desenvolvesse para esse período. Então poderia ser como a gente fazia as correntes de peso velho, com pontos de umbanda, sem fazer o rosário, né? Mas a espiritualidade precisa orientar esse trabalho. Tá? Se eu defino, eu vou fazer o trabalho dessa forma, quem está definindo sou eu. E se eu estou definindo, eu tenho que ter bagagem e cacife para fazer aquilo. Como é que eu vou garantir o resultado de um trabalho espiritual se eu sou apenas uma alma encarnada? Quem tem que garantir o sucesso de um trabalho espiritual é a espiritualidade. Então, ela orienta, faz dessa forma. E nós vamos e fazemos. Eu posso dizer que não? Posso. Outra pessoa vai fazer, né? Tem vários médios na corrente, alguns vão fazer, outros não vão fazer. Os que fizerem vão se beneficiar do aprendizado que esse trabalho vai trazer. Aqueles que não quiserem, não vão. Né? As pessoas às vezes têm uma ansiedade muito grande em se desenvolver logo para se sentir útil trabalhando. Né? Quando a pessoa não se enquadra, não se enganja dentro do trabalho, porque não gostou do trabalho, né? O que ele está fazendo? Ele está atrasando o seu desenvolvimento. Poxa, estou há 10 anos dentro da casa e não saio do lugar. A culpa não é da casa. A culpa é do médico que não está se enganjando no trabalho da forma que deveria.
para que com isso ele pudesse ir aprendendo o que ele precisa, para que cada dia ele esteja um pouco melhor, um pouco mais sábio, um pouco mais maduro para o trabalho. E o resultado do trabalho que ele vai poder exercer servindo à espiritualidade é fruto do seu amadurecimento, da sua compreensão, né? De se desvincular daquelas coisas do imaginário, do fantástico, do fabuloso e focar nas questões práticas, né? Eu falei semana passada, por exemplo, daquela questão de nós atribuirmos aos orixás, atribuirmos às entidades características humanas para que nós tragamos essas entidades, esses orixás para próximo de nós, né? E com isso a gente tem uma identificação maior. Então, eu até citei o caso, né, do Xangô, que foi lá e roubou a mulher de Ogum, né? Então, se nós formos olhar isso, eu acho interessante a parte cultural dessa informação, porque isso é uma coisa que vem das tribos indígenas africanas, é uma coisa que faz parte dessa cultura, tá certo? E que, de certa forma, é cultuada dessa forma há centenas de anos, dentro do candomblé, dentro das religiões afro. É interessante você conhecer isso, mas o que de prático isso traz para o trabalho, para o atendimento? Para quando aquela pessoa que está sentada ali na assistência vem para uma consulta ou vem para uma corrente, o que essas lendas elas vão trazer de benefício para o trabalho? De compreensão, poxa, se a mulher está com problema de fidelidade com o marido, então eu vou entregar para Xangô, né? Eu vou entregar para Ogum, né? Por conta da infidelidade de Xangô né? Nada a ver, nada a ver. A gente não pode atribuir essas questões, as nossas falhas humanas às entidades, ao mais simples dos Exus de Umbanda, e eu falo Exus de Umbanda, que são os Exus comprometidos com a lei, são aqueles espíritos realmente comprometidos com a lei, e o menor dos Exus, com certeza, já está muito à frente do que nós somos hoje. Moralmente, eles são melhores do que nós, né? Já têm mais experiência, mais sabedoria, eles já erraram muito, já aprenderam com seus erros, nós ainda estamos começando a errar. E eles já estão vindo como nossos guias, como os nossos orientadores, porque eles sabem mais do que nós. Então, quando a gente vê, muitas vezes, o médium, falando, porque a minha entidade só vem se cantar o ponto para ela. Isso é o médium, não é a entidade. A não ser que aquela entidade não seja uma entidade de Umbanda, mas se a gente está falando de um centro de Umbanda, uma corrente de Umbanda, espíritos de Umbanda, ele quer o melhor para o médium. Ele quer que o médium aprenda. Ele está ali para ajudar o médium a aprender, né? Então, o ponto movimenta energias. Movimenta, mas se não cantar, ele vem também. Se cantar outro ponto, ele vem também. É só ter necessidade. Ele não vem à toa. Ele vem quando tem necessidade, porque eles são muito ocupados, né? Para eles estarem junto a nós ali durante um trabalho, tem lá o seu planejamento lá da sua agenda, né, das suas atividades, e aquilo está tudo ali certinho. Quando acaba aqui, ele vai para um outro lugar para fazer outra coisa, né, porque ele também, às vezes, está tutelando outros médiuns, outras almas que estão encarnadas em outras situações. Ele também tem a parte do aprendizado dele, né, que ele também está sempre aprendendo, sempre evoluindo. Então, eles são bastante ocupados, muito mais do que nós. Eles sabem otimizar melhor do que nós o tempo. Então, a questão do livre-arbítrio ela é muito importante a gente entender que eu posso fazer a minha escolha. Porque eu sou médium, eu tenho que botar a roupa branca e entrar no terreiro? Não. Porque se alguma entidade for te forçar a fazer isso, o que ela está fazendo é violando o seu livre-arbítrio. Então você tem direito à escolha. Mas toda ação traz uma consequência. Poxa, minha vida está toda desequilibrada porque eu não estou desenvolvendo a minha mediunidade,
porque a entidade está me batendo porque eu não estou desenvolvendo a minha... Não é nada disso. Você está com a sua vida toda desarmonizada, porque você tem coisas que você precisa aprender, que você não está se esforçando por aprender, que a mediunidade poderia facilitar esse caminho de aprendizado, e que você, fugindo do teu desenvolvimento mediúnico, você foge dessas oportunidades e não aprende o que precisava aprender para colocar a sua vida em ordem. Não é a entidade que está te batendo. Existe essa mística, de que a entidade está te batendo, a entidade faz isso, a entidade não sei o que lá. A entidade que faz mal para o médium não é uma entidade de luz, desculpe. Está faltando compreensão desse espírito, para poder tutelar de verdade o médium. Mas por que o médium está ligado a esse espírito? Por que o anjo da guarda dele é esse? Porque ele está vibrando nessa sintonia. Se ele estivesse vibrando numa sintonia melhor, ele estaria vibrando mais próximo do seu verdadeiro anjo da guarda, do seu espírito orientador. Se ele não está conseguindo vibrar nessa frequência, é porque ele está jogando a frequência dele para baixo, por alguma razão. E aí está servindo de instrumento para outros espíritos que têm outras formas de pensar, outras maneiras de pensar. Oi? Com outros objetivos. Muitas vezes obsessores que querem ter o mal, muitas vezes espíritos que querem se aproveitar de um médium inexperiente para poder atuar, fazendo mal para outras pessoas. Então usa aquele médium como instrumento. E aí você vê tantas barbaridades, como você vê anúncios aí, de vovó não sei das quantas, que trabalha para o bem e para o mal, amarra e desamarra, faz magia, desfaz, não sei o que, ela traz a pessoa amada em 3 dias. Desculpa, isso não é umbanda, isso não é caridade, isso não é um espírito evoluído que está fazendo isso. O médium que serve a isso muitas vezes se sente importante, porque eles vão insuflar a tua vaidade, vão fazer você achar que você é o bam, o melhor do mundo, e aí te pega, te conquista ali, bota a minhoquinha na ponta do anzol e te fisga, na tua vaidade, no teu orgulho, e aí tu vai ficar servindo para esse tipo de coisa. Nós temos o direito de escolha, sim, mas é muito importante que a gente tenha a compreensão de que se me direcionaram para um determinado lugar, é porque era através daquele lugar que eu tenho uma oportunidade melhor de usar essa ferramenta que me foi dada e de aprender melhor. Você passa às vezes por uma casa, não gosta, vai para outra casa, não gosta? Sim. Você tem que se afinizar com aquela casa. Você tem que sentir que aquela casa é a sua casa. Se você não sente, não adianta você insistir também. Então, para mim é importante o tambor, eu preciso do tambor, eu preciso... Tudo bem. Vai procurar uma casa que tenha tambor, vai procurar uma casa que tenha o uso da bebida alcoólica, mas não faça disso a questão principal. O trabalho que aquela casa, outra que você vai buscar, te oferece, te traz satisfação, te traz alegria, mas que satisfação, que alegria? Insufla a tua vaidade? Ou você realmente fica feliz de ver pessoas que chegam com um problema, chorando, e daqui a pouco estão ali sorrindo, e estão ali se juntando à casa, Você vê o resultado, você vê que a pessoa realmente, as pessoas estão entrando mal, saindo bem, E aí você identifica que aquele trabalho é um trabalho de caridade, é um trabalho de amor, e que você está feliz por fazer parte daquilo. Esse é o principal. Se tem tambor, se não tem, se tem bebida, se não tem, é o que menos importa. O formato do trabalho é o que menos importa. O formato do trabalho, ele é importante para que as pessoas que têm menos experiência, menos compreensão, elas se identifiquem com o trabalho
e com isso elas se abram para serem ajudadas, seja da assistência ou sejam os médiuns. A função é essa. Por isso tantos rituais diferentes, por isso tantas formas diferentes, porque nós somos diferentes uns dos outros. Temos necessidades diferentes, temos compreensão das coisas de forma diferente. Então, quando a gente vai tomar uma decisão relativa à nossa parte material, nosso erro e acerto é nossa escolha. Poxa, eu vou mudar de emprego, eu vou trocar de carro, eu vou entrar num curso para ter um diploma a mais. São escolhas que a gente vai fazendo com o objetivo de quê? De nos dar condição de ter uma vida melhor, uma vida material mais confortável e tudo mais. Na parte espiritual, nós somos intermediários. Nós somos apenas uma ferramenta de trabalho para a espiritualidade. E, nos colocando como ferramentas, a espiritualidade vai nos dar oportunidades de nós irmos aprendendo o que precisamos aprender. Então, as decisões que eu preciso tomar dentro da vida espiritual, dentro do desenvolvimento espiritual, elas estão muito mais voltadas ao que a espiritualidade quer de mim, precisa de mim e me orienta, do que as minhas vontades e os meus desejos. Então, poxa, eu sinto falta do tambor, mas o que o meu guia fala? Poxa, eu ainda não tenho essa sintonia com o guia para ter certeza se ele está falando comigo, ou não está falando comigo. Então, dá um tempo e vê o que o teu coração sente. Poxa, está sendo um sacrifício muito grande ficar aqui, então possivelmente não é teu lugar ali realmente. E aí está na hora de você então pensar em outras alternativas. Mas se o trabalho ele te incomoda, mas você vê que as pessoas saem bem, de certa forma você se sente confortável em ver o resultado daqueles trabalhos, você se sente parte daquele trabalho, embora você não concorde com um ou outro detalhe daquele trabalho. Então se permita ficar um tempo a mais para que possa de verdade compreender o trabalho e sentir o que a espiritualidade quer de você. Porque, como eu falei, aonde você for, teus guias vão estar. Mas, dependendo de onde você esteja, eles vão ter maior ou menor facilidade para poder orientar. E essa que eu acho que é a importância no momento que a gente entende a mediunidade como uma ferramenta reencarnatória. A gente entende que nós estamos aqui reencarnados para nos melhorarmos e que o livre-arbítrio, nós temos o livre-arbítrio, ele é inviolável, ou seja, as minhas decisões, eu tenho direito a tomar as minhas decisões, mas obviamente eu tenho que estar pronto a arcar com as consequências dessas decisões. No momento que eu tenho essa compreensão, então tudo o que eu preciso decidir de acordo dentro do que for o assunto minha mediunidade, eu tenho o direito de decidir. Mas eu tenho que olhar por que eu estou tomando aquela decisão. Sou eu por um capricho? Sou eu por vaidade? Sou eu por desejo? Sou eu porque eu gostaria de? Ou porque a espiritualidade está me orientando, a espiritualidade está me mostrando, a espiritualidade está me dando oportunidades, E aí, com base nisso, a gente vai fazendo as melhores escolhas. Antes de eu sair da casa onde eu estava, que aí logo em seguida eu tive a oportunidade de reabrir esta, o último ano que eu passei lá, eu passei muito agoniado, porque eu estava numa posição de importância dentro do que seria a direção da casa, com responsabilidade junto à direção da casa, com responsabilidade junto aos médiuns
mais novos na casa, e eu não estava concordando com muitas coisas que estavam acontecendo dentro da casa. E aí eu falava para a Márcia, eu vou sair. Mas a espiritualidade vinha e falava, não, fica. E eu fiquei. E aconteceu alguma coisa que eu me aborrecia, não sei o que lá. Não, fica. E eu fiquei. E foi mais de um ano e meio talvez, eu nem lembro, nessa situação. Eu tinha dia que eu ia para a sessão, eu ia sem vontade de ir para a sessão. Né? Porque eu ia ver coisas ali dentro que não estavam me agradando. Né? Mas quando começava a sessão, uma entidade vinha, o Pai Jerônimo, o Caboclo Guarani, ou a entidade que fosse, ela vinha, tomava conta, a sessão corria maravilhosamente bem, acabava a sessão, não sei o que lá, aí eu já me aborrecia de novo, né? Botava aquela coisa boa, né? Que eu não aguento mais, e ia embora, né? Revoltado da vida, porque estava lá pensando em sair, e a espiritualidade não está na hora, fica. E eu fui ficando. Se eu fosse seguir a minha vontade, eu teria saído. Teria saído 1 ano e meio antes do tempo. Esse 1 ano e meio, eu ia acabar arrumando um outro lugar para ir. E o meu destino estava em vir para cá. Tanto que quando eu saí em dezembro de 2016, em janeiro de 2017 eu assumi a presidência dessa casa. Teve o recesso ali de Natal, Ano Novo, não sei o que lá. Quando começou em janeiro, eu falei, agora eu vou procurar para onde eu vou. Dia 28 de janeiro, estava assinando a ata da minha nomeação como presidente da casa. Se você saiu um ano antes, isso não estaria aqui. Exatamente. Vocês estariam em outra casa, a espiritualidade estaria cuidando de vocês em outra casa. Eu estaria perdendo a oportunidade de estar aqui, trazendo alguma coisa para vocês, participando do desenvolvimento de vocês de alguma forma. E abrindo a casa, né? E reabrindo a mais casa. pontos de luz no espaço para que mais pessoas tenham oportunidade. Exato. Até poderia. Você saiu de primeira. Até poderia. A última saída. Eu até poderia estar abrindo uma outra casa, numa outra condição, numa outra situação, mas que não era a situação ideal, que não era o que deveria acontecer, o que precisava acontecer. Né? Porque quando essa casa fechou em 2005, ela fechou na última semana de outubro, né? 15 dias depois eu estava indo visitar o TCP e já começando a frequentar na assistência. Então foram 15 dias de intervalo sem ter para onde ir. E era um momento que eu estava, inclusive, num momento difícil, profissional, pessoal, cabeça virada, cheio de problemas, vida complicada. Minha mãe tinha falecido há pouco tempo, né? Faleceu naquele ano, inclusive, em novembro daquele ano. Então estava tudo ali muito confuso. Né? E a casa apareceu e eu fiquei lá 12 anos, né? Até chegar o momento de ter a oportunidade de vir reabrir, né? A casa. Então, antes de 2005, a dona Darcy já me dava atividade de dirigir sessão de Exu, dirigir sessão de Preto Velho. Aliás, Preto Velho quem dirigia era o Zé Roberto, eu já nem lembro, era o Zé Roberto, o Vinícius. Pois é. Mas o que acontece? O Darcy vinha preparando três pessoas para darem continuidade: Zé Roberto, Marcos Vinícius e eu. O Zé Roberto hoje está metido na política no estado do Rio. O Marcos Vinícius mora lá para Itaboraí, mas também até faz parte ainda da diretoria da casa, mas muito distante, né? Quando a gente precisa de alguma assinatura, a gente marca, encontra e assina. E é o vínculo que ele tem com a casa hoje, é esse. Se tudo tivesse acontecido, né, de 2005 tivesse continuado, se tudo tivesse continuado, provavelmente nós três estaríamos, né, dividindo a direção da casa, né, ou não, mas enfim, era o planejamento que foi interrompido por escolhas que
que algumas pessoas fizeram, o uso do livre-arbítrio, né? E criou esse hiato de 12 anos, né? Que está sendo retomado agora. E essa preparação minha, que deveria ter sido dentro da casa, ela foi transferida para uma outra casa, né? Então, nessa outra casa, eu tive o desenvolvimento que eu teria, né, dentro do seio. E quando chegou a oportunidade, agora está na hora de reabrir a casa, então agora você pode sair daqui, né? Eu saí feliz, satisfeito. Por coincidência, lá, as sessões que você dirigia eram as sessões voltadas para Oriente, Mesa. Tinha de caboclo também, caboclo, a cigano, que também tem a ver com Oriente. Então, não era à toa, né? A Márcia ficava na sala de cura, direto. Então, enfim. O uso do livre-arbítrio. A Alessandra vai ficar na sala de cura. Eu também ficava. Você também, ela viu, ó, fiz logo a minha patota. Você estava sendo curado. Enfim, o livre-arbítrio é um atributo que nós, como espíritos, temos. E esse atributo, quando ele é violado por espíritos inferiores. Não são espíritos de luz, não são espíritos, muitas vezes, bem intencionados. Tá? Porque se ele viola o teu direito de escolha, né, ele passa a tomar a decisão por você, na melhor das hipóteses, ele está tirando de você a responsabilidade da escolha. Então, se a coisa não deu certo, a escolha não foi tua, a responsabilidade não é tua. Né? Então, guia nenhum faz isso. Tá? O guia sabe que o teu aprendizado está em você assumir a responsabilidade das tuas escolhas, em qualquer segmento da tua vida. Né? Dentro da mediunidade, mais ainda. Porque dependendo da escolha que você fizer, você, de uma hora para outra, dá uma guinada de 180 graus no teu caminho e o que era para ser maravilhoso vai ser um inferno. Porque você vai acabar se ligando a um tipo de trabalho, a um tipo de espíritos que não vão te trazer nenhum benefício, nada de bom. Mas que muitas vezes, assim, naquele imediatismo das coisas, de querer resultados, você começa a ver acontecer coisas, né? E é a minhoca na ponta do anzol que eles vão usar para te fisgar. E aí, depois que você está ali dentro, fascinado e tudo, dificilmente vai conseguir sair. A gente pode considerar também que os espíritos em cidades também teriam livre-arbítrio? Sim, todos os espíritos têm livre-arbítrio. Tem um caso, né, que eu conto, já contei diversas vezes. A gente acha muito que o livre-arbítrio é só nosso, né? Não, todos os espíritos têm livre-arbítrio. Tinha no centro, na tenda de Xangô, tinha um preto velho, que uma vez ele, numa consulta, chegou um rapaz falando que estava sendo injustiçado, não sei o que lá, estavam fazendo um monte de coisa, não sei o que lá, né? E o preto velho resolveu ajudar aquele filho a resolver aquela injustiça. Né? Então, livrou ele daquela injustiça toda que estava acontecendo, aquele negócio todo e tal. Só que, na verdade, não era uma injustiça que estava acontecendo. Para aquele cara, ele não entendia que estava sendo injustiçado porque ele estava sendo privado do que ele queria. Então, para ele era uma injustiça. E na hora que ele conseguiu iludir o preto velho, né, de que ele era realmente alguém que estava sendo injustiçado, aquele preto velho fez a escolha de ajudá-lo. O que aquele preto velho conseguiu? Se comprometer junto com aquele rapaz. E aí, um belo dia, o médium que recebia aquele preto velho parou de receber o preto velho. Né? E aí passou, chegava a sessão de preto velho, o médium ia lá e o velho não vinha. E passaram alguns meses nessa situação, até que um dia o velho veio. O velho veio e explicou: aconteceu isso, eu me deixei iludir, ajudei a quem não devia,
fiz o que não devia ter feito, agora eu vou ter que arcar com a consequência. Então eu não vou poder mais vir. E nunca mais ele veio. Por quê? Porque ele vai ter que fazer todo um trabalho de reciclagem, de aprender, de entender e tudo mais, para resgatar aquela energia, aquele mal que foi gerado em função daquela escolha que ele fez. O que foi isso? O uso do livre-arbítrio. Eu acho que eu estou falando que a gente coloca muito a entidade num plano tão superior como se fosse uma coisa que não teria mais o que aprender, né? E na verdade não é. Isso aí é um exemplo. Né? As entidades, elas também são espíritos em desenvolvimento, né? Junto a nós. Estão nos usando para trabalho, para nosso desenvolvimento e para eles também. Né? Lógico, muitas vezes numa condição muito superior à nossa. Não, da mesma forma que a nossa principal obrigação, estejamos encarnados ou não, é nos tornarmos melhores, é nos desenvolvermos, e dentro desse trabalho de nos desenvolvermos, né? Eu sou arquiteto, ele trabalha com energia elétrica, né? Ela trabalha com fisioterapia, né? Você trabalha fazendo joias e tal. Da mesma forma que a gente tem as nossas atividades, independente dessas nossas atividades, nós estamos, a função principal, aprender e nos tornarmos melhores. O que essas entidades fazem junto a nós são atividades que eles escolheram, mas a atividade principal dela é se melhorar. Através também do trabalho junto a nós, das orientações que eles vão nos dando, das ajudas que eles vão nos dando, eles vão se melhorando, vão reconhecendo em nós as nossas imperfeições, e aí vão desenvolvendo a sua empatia, vão desenvolvendo a sua capacidade de amar, vão desenvolvendo o que lhes falta também. Por isso que você vê, o Exu é mais intolerante, né? O Exu ainda está muito próximo a nós. Mesmo os Exus de Umbanda são mais intolerantes, né? Você vê a forma, muitas vezes, como a tua Padilha fala, né, em determinadas situações. Ela é mais categórica, mais dura, mais objetiva, né? É porque não tem amor, não tem empatia? Tem, mas ela ainda é mais assim, mais belicosa, né? Porque isso ainda é nós, faz parte do nosso dia a dia, da nossa coisa. Né? Futuramente ela vai ir como o preto velho. O preto velho é paciente. Não, meu filho, não é nada disso. Aí vai concordando, daqui a pouco ele começa a mudar a conversa, quando ele já te deu o nó, já deu a volta, né? Já te fez ver que você estava errado, né? Aquilo que você tinha certeza que você estava certo, ele mostra que você estava errado, e quando você viu, ele deu aquela volta, né? Com carinho, né? Sem dizer que não. Te botando no colo e tudo mais. Então, essa diferença de comportamento da entidade, ela tem muito a ver já com a compreensão que ela conseguiu alcançar, né? Com o quanto ela já conseguiu se melhorar. Quando eu digo que eles são muito melhores do que nós, eles estão longe ainda da perfeição. Eles ainda têm muito o que aprender. Eu estou falando isso porque muitas vezes a pessoa coloca no crédito, porque a entidade falou, então é isso. Eu acho que a gente, né, sim, tem grande chance de ser. Mas vamos avaliar também, né? Não vamos se entregar de olho fechado. Eu acho que é isso. Né? Eu acho que a entidade é óbvia, está 500 anos de adiantamento que a gente é hoje, mas muitas vezes as pessoas colocam esse crédito todo na entidade e não questionam. Eu não sei, eu sou um pouco questionadora, mas eu acho que é questão de tato até, porque senão você se entrega e aí de repente você está diante de uma entidade que não é nem a entidade que deveria estar lá e a pessoa se entrega naquilo. Entendeu? Não sei se eu consigo explicar o que eu estava ouvindo um áudio da postura do cliente que fala sobre os ciganos, que estava falando sobre essa situação de às vezes, que eles têm essa questão
cigano, se de um antepassado e ter essa questão de passar por filho de alguém, alguma coisa assim. E, enfim, mas a história era que um cigano estava com um rapaz e falava assim para a família desse rapaz: você faz isso, faz aquilo ali, porque aquilo ali estava ajudando eles financeiramente, e o que eles estavam dando em troca, estavam construindo um castelo para o cigano. Aí uma vez a vida deles foi de cabeça para baixo, eles começaram a perder tudo, vende isso, vende aquilo. Aí eles chamaram uma outra pessoa que tinha essa ligação com a espiritualidade e tudo mais, e ela foi conversar com esse cigano. E ela foi e perguntou assim: oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Quem é você? E o cigano ficou espantado porque ninguém nunca perguntou isso para ele. E na verdade o que eles estavam passando, pelo que eu entendi, era de algo de alguém que ele queria que pagasse por ser daquela família daquela pessoa. Não assim, o cigano é ruim, alguma coisa, não, mas é porque era um espírito que estava preso naquilo ali, pelo que eu entendi. E foi justamente essa questão: ninguém em nenhum momento questionou por que ele estava fazendo ali. Ela falou: não, mas isso aqui é a família, explicou, conversou com ele, e a entidade foi embora, pediu desculpa, não vai fazer mais isso com eles, entendeu que tem essa questão do entendimento também da matéria, e foi embora. Então a gente tem essa questão de questionar. É isso que as pessoas precisam estar atentas, entendeu? É o que eu falo sempre. O que acontece? Quando o espírito ele trabalha ligada à corrente de uma casa, essa corrente tem uma hierarquia. Você tem espíritos elevadíssimos, que você nem imagina que estão aqui dando cobertura espiritual a essa casa, né? E os espíritos que estão aqui no dia a dia trabalhando, tão subordinados. Mas quando a gente fala subordinado, a gente pensa naquela coisa do empregado. Não é empregado, eles estão subordinados ao conhecimento que os outros têm. Então eles vão dando a orientação, né? E aquele trabalho ele vai sendo desenvolvido por esses espíritos que estão aqui na corrente, né? Então qualquer pessoa que chegue, né? Qualquer espírito da corrente ele vai estar com condição de fazer aquela assistência, porque se há alguma coisa que naquele momento ele não sabe resolver, ele tem aqui alguém em cima dele para esclarecer, e outro acima e outro acima, né? E assim vai. Quando o espírito está por conta dele, ele está limitado ao conhecimento dele, a verdade que ele carrega na experiência de vida que ele tem. Então ele vai tomar as decisões, vai aconselhar, vai orientar, vai movimentar as energias dentro do que ele conhece, né? E muitas vezes imbuído das melhores intenções, né? Só que o fato de você ter boas intenções não quer dizer que você esteja fazendo escolhas corretas, né? Quantas vezes a gente já errou com a melhor das boas intenções, né? E foi o que aconteceu nesse caso desse cigano, né? A intenção dele era ótima, né? O problema é que o mundo dele era limitado naquilo que ele conhecia do mundo. Então, para ele, a coisa se limitava àquilo, e na hora que mostraram para ele que tem um horizonte muito maior, aí o que ele faz? E também essa questão que a Ana Márcia falou de ir lá questionar o porquê também está fazendo isso, né? Pelo que era o foco, né? Porque Sim. às vezes, né, assim, também não é entender o porquê. Eu pergunto muito, eu gosto muito de perguntar. Mas não é fato assim, estou indo contra o que você diz, é justamente para entender o porquê está sendo aquilo. Sim. Justamente isso. E os espíritos falam isso para Kardec: é melhor você negar 10 verdades do que você aceitar uma única mentira. Porque se a espiritualidade traz uma orientação e você fica na dúvida e não leva aquilo para frente, a espiritualidade vai encontrar uma outra forma de te alertar para aquilo, te falar aquilo, te ensinar aquilo, te explicar aquilo, até que você entenda. Então ele vai insistir, vai mudar o caminho, vai mudar a forma de atuação, para que você possa ter aquele aprendizado que você precisava. Mas no momento que você aceita uma única mentira, e a partir desse momento tudo que você vem a fazer está baseado naquela mentira, aquilo só vai enraizar cada vez mais, só vai crescer cada vez mais. Então,
é melhor negar 10 verdades do que aceitar uma única mentira. É aí aonde o nosso livre-arbítrio é importante. Né? Ter essa maturidade no uso do livre-arbítrio. Porque quando a gente fala de mundo espiritual, a gente está falando de coisas que para nós são invisíveis. Ah, eu tenho uma evidência maravilhosa, eu vejo tudo. Não vê. Você vê o que eles te deixam ver. Né? Eles estão aqui do nosso lado, a nossa visão material enxerga dentro de uma faixa de frequência, né? Mas aqui existem coisas que você não vê, aqui existem coisas que você não vê. Tá? Então, por maior que seja essa sua faixa de visão espiritual, aqui existem coisas que você não vê e aqui existem coisas que você não vê. E o que você está vendo aqui, você está interpretando com o seu conhecimento. Você não está tendo ali uma visão ali, isso aqui está aqui no manual que é isso assim, assim. Não tem manual. Então você está vendo ali o espírito aparece de terno, gravata, todo alinhado, né? Ou um padre, né? Uma batina, um sacerdote, né? Ali para você e começa a te orientar um monte de coisas, né? E você embarca naquilo ali cegamente. Muitas vezes é um obsessor. Poxa, mas o obsessor padre? Sim, por que não? A Santa Inquisição, quantos não se comprometeram? Né? Botando pessoas na fogueira, né? Roubando os bens dessas pessoas. Quantas histórias a gente vê, né? dentro dos romances espíritas, em que tem padres, freiras, não sei o que lá, envolvidos. Na história mesmo. Isso, na história mesmo. Exatamente. Então, o que você está vendo é um espírito que para você está se mostrando simpático. Mas a intenção dele, o que ele traz no coração, só o tempo vai dizer. Uma vez, uma médium daquele da Luceia, lá de Botafogo, ela estava falando que a nora dela tinha sonhado com ela, e ela dando conselhos para a nora, não sei o quê. E aí ela disse que era a figura dela na frente da nora, né, durante o sonho. Então a nora, que não era médica nem nada, não tinha essa coisa de evidência, para ela funcionou como uma orientação mesmo. Aí a nora disse que para ela, depois que ela conversou bastante, que aconselhou bastante, que ela olhou assim para os pés da sogra. Não era pé de gente, era pé de bode, uma coisa assim, tá? Quer dizer, era um esticador que estava ali, se fazendo passar pela sogra, aconselhando e tudo. Ele chega assim, sorrateiro, né? Algo que você conhece, então ele até seja próximo. Para você, para credibilizar, né? Gerar uma coisa da confiança, mas se você não está atento, né? Você embarca uma conversa fiada. Exatamente. A grande preocupação é isso, a gente ter a consciência e realmente questionar, não respeitando, mas questionar porque a gente também influencia muito. Né? Nós somos conscientes, então a nossa energia também está sempre misturando. Então, como é que a gente pode saber que realmente a da entidade é você que está também influenciando, né? Tudo muito, são muitos fatores ali juntos para a gente não se perder, né? O que é importante nesse nosso estudo de hoje a gente entender? Essa importância do livre-arbítrio, a importância da nossa responsabilidade no uso desse livre-arbítrio para conosco mesmo, né? Porque as decisões que a gente está tomando a cada momento, elas estão influenciando os nossos resultados. Né? Da mesma forma a gente faz isso na vida material, da mesma forma vai ser na vida espiritual. Tá? Então, dentro do nosso desenvolvimento mediúnico, o que eu estou buscando aqui? Estou buscando notoriedade, me destacar, eu estou buscando aprender. O que é o importante para mim? Aquelas pessoas que vêm aqui
serem bem atendidas, ver essas pessoas chegar aqui chorando, sair daqui rindo, sorrindo, né? É isso que me faz bem, né? Ou eu quero que a pessoa chegue e fale, pô, teu caboclo é fantástico, adivinhou a minha vida toda, né? E aí o médium, né, se enche, né? E fala, oh, meu caboclo, nossa senhora, né? É um caboclão, né? Uma vez a minha mãe foi numa cartomante, minha avó, inclusive, que levou, eu fui saber disso depois que a minha mãe já tinha desencarnado. E aí, essa cartomante, ela previu mais ou menos a época em que a minha mãe ia desencarnar e a forma como ela ia desencarnar. Eu fiquei sabendo disso porque algum dia a minha avó contou isso para minha mãe contou isso para o meu pai, depois que minha mãe desencarnou, o meu pai contou isso para o meu irmão, meu irmão que me contou. Eu fiquei o telefone sem fio, né? É o que está aqui de verdade. Né? Aí você imagina, poxa, tinha uns 60 anos, né, entre a previsão e o fato. Né? Passaram 60 anos entre a previsão e o fato. Foi coincidência? Provavelmente não. Né? Mas quando você passa 60 anos sabendo mais ou menos na época que você vai desencarnar e como você vai desencarnar, né? Ainda faltam 50, ainda faltam 40, né? Daqui a pouco só falta 20, né? Só falta 10. Né? Então é uma situação complicada. Aí eu pergunto, qual é a entidade de luz que vai trazer uma informação como essa Vai passar, né? e passar essa informação? Né? Qual o ganho? Construtivo que eu acabei com isso. Qual o ganho que isso vai ter para aquela pessoa? Nenhum. O ganho que vai ter é para médium daquela entidade, porque aquela cartomante Nossa Senhora, né? Fantástica. Fantástica, né? Tudo, só vai ter a confirmação daqui a 60 anos, mas né? A cartomante provavelmente já até desencarnou também, né? Já virou guia também espiritual, está incorporando outra cartomante. Mas qual o objetivo, né, disso? A não ser de te envolver, né, e te fazer acreditar, confiar. Né? Mas a cartomante estava certa ou estava errada? Estava certo. Estava certo. Falou. Mas essa foi a história que chegou, irmão. Como é que foi essa morte? A minha mãe, ela tinha osteoporose. E aí, levantando do sofá, ela fraturou a cabeça do fêmur. Aí ela foi internada para fazer a cirurgia para botar a prótese. Porque ela foi internada, soltou um coágulo e entupiu a artéria no intestino. E aí o intestino parou de funcionar. Em uma semana internada, ela foi embora. A história da minha avó, meu pai sempre conta isso, tá? Meus filhos não contam. A minha avó chegou na mesa de todos os filhos. Minha avó. Falou assim, esse é o último Natal que eu vou passar para vocês. Minha avó falou isso. Eu já estou me despedindo de vocês. A minha avó era doente, né? Ela falou assim, eu sei que eu não vou estar mais com vocês. Só que meu pai falou assim, a minha avó sabia que meus irmãos iam morrer. O que aconteceu? Morreu minha avó e 3 filhos meus num acidente de carro. Todo mundo junto. E olha que coisa mais louca que meu pai fala. Meu pai viu o acidente de carro. Meu pai falou que a minha tia, que tinha o mesmo acidente que eu, ela estava no carro do meu pai, e aí ela falou com o meu primo Leão, falou assim, sai desse carro, porque se tiver que morrer, vai morrer todo mundo junto, vai pro carro do amigo. E ela se acidentou por um motorista aqui de caminhão que dormiu no volante, pegou o carro dele e morreu todo mundo no acidente. E outra coisa, a minha avó foi a primeira a falecer, os meus filhos ainda foram para o hospital, ficaram lá no hospital e foram morrendo cada dia morria um. Um depoimento do outro dele. E ela falou, ela fez o Natal e ela falou, estou despedindo de vocês. Aí meu pai, para de palhaçada. Ela falou, estou despedindo de
Aí até acontece, eu conheci um médico. Mas foi ela, não foi ninguém que falou para ela. Mas era, meu pai falou assim, ela, no olhar dela, ela olhava para os irmãos que ela sabia que iam com ela. Que meu pai falava assim, o olhar dela, quando ela olhava para os meus irmãos, ela olhava assim, tipo assim, você também vai. Ele falou, no olhar dela, só que ela não falava, porque exatamente o que você falou. Porque, tipo assim, imagina falar, tu vai morrer comigo, jamais. Vai bater parafuso. Tipo assim, Então, mas sai de casa. é isso. Tinha um médico que chamava-se Dr. Roberto Werneck. Ele era espírita também e excelente médico. As receitas dele, esse negócio de fazer exame, você chegava no consultório, falava o teu sintoma, ele sentava, receitava, podia tomar, tira e queda. Ele chegou em casa um belo dia, né? A esposa chegou um pouquinho mais cedo do que ele normalmente chegaria. Chegou para a esposa e falou: meu amor, eu vou lá para o escritório, porque eu tenho algumas coisas para fazer. Quando for na hora do jantar, você vai lá me chamar, tá? Mas me deixa lá, porque eu tenho, né, não quero ser interrompido. A esposa está legal. Ele foi para lá, se trancou no escritório. Na hora do jantar, ela foi chamar. Ele estava sentado na mesa, morto, o testamento na frente, né? Todas as providências que precisavam ser tomadas, o que ela tinha que fazer e tal, não sei o que lá, tudo ali escrito, arrumadinho, bonitinho, documentação, bonitinho. Ele simplesmente, o que ele fez? Ele chegou em casa, botou o melhor terno, sentou, organizou a vida dele e foi embora. Ele sabia. Foi legal ele. Ele sabia. Agora adiantava ele chegar para a esposa e falar: ó, tchau, daqui a 2 horas eu vou morrer. Enfim, é muito importante esse bom senso nesse nosso livre-arbítrio, nas escolhas que a gente vai fazer, para evitar do tipo, né, aquele rapaz médico que estava com uma enxucaveira, né? A mãe chegou lá, uma mãe chegou para falar: porque o meu filho me odeia. E o enxucaveiro olhou para ela e falou: odeia sim. Até é verdade, né? A situação era essa, mas não se fala isso, né? Mesmo sendo verdade, a mulher já está em sofrimento, né? Aí vai e joga. A gente acrescentou, né? A gente ajudou. Às vezes a entidade dá ao médium o conhecimento de determinada situação para o médium entender a gravidade do que está acontecendo, não é para sair falando, né? Mas aí o médium deixa a pessoa mais fortalecida para enfrentar aquela situação e tudo, mas sem evidenciar os fatos, né? Não precisa, é desnecessário. Não é bem. Pode até falar: poxa, não, ele não me odeia, ele está magoado, e por conta disso ele age dessa forma. Então, tem formas de você contornar a coisa, né? Não é para você chegar e jogar na cara, não, é verdade, ele te odeia, quer te ver morta. Isso é médium sem filtro, né? É médium sem filtro. Gente, já falei demais? Vamos para o nosso